O apóstolo Paulo fala algo muito importante no livro dos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 6. Ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Então, a primeira coisa que eu quero te passar é que abandonar o evangelho da Bíblia Sagrada não é simplesmente abandonar uma doutrina, é abandonar o próprio Deus. Por isso que ele fala o seguinte: vocês, igrejas da Galácia, das regiões da Galácia ou igreja atual, estão passando, é um processo, o abandono do evangelho. Vocês estão passando daquele. Quem é esse daquele que o chamou na graça de Cristo? Esse daquele é o próprio Jesus. Vocês estão passando daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então eles estavam fazendo esse percurso aqui nesse sentido, passando de Jesus para outro. Então, abandonar o evangelho bíblico, o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Jesus é abandonar o próprio Jesus para ir para outro evangelho. Essa ideia que toda religião leva a Deus é uma falácia. Porque se eu abandonar o verdadeiro evangelho e único evangelho da Bíblia Sagrada, o evangelho de Deus, eu estou abandonando Deus. Então não é toda religião que leva a Deus. O que leva a Deus é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho da Bíblia Sagrada, é o único caminho que leva a Deus. A segunda coisa que eu quero te passar é que na língua grega, a língua que foi utilizada nas cartas de Paulo, existem duas palavras gregas que representam a palavra outro. A primeira palavra é a palavra héteros, quer dizer um outro de uma outra substância. E a segunda palavra é a palavra allos, quer dizer outro da mesma substância. Então Paulo faz um trocadilho aqui conosco nesta passagem. Ele diz assim: vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro. Outro o quê? Héteros. Outro de outra substância. Vocês estão passando para outro evangelho de uma outra substância, que não é a substância do Jesus, que na verdade o qual não é outro que é o halos, o outro da mesma substância, que na verdade não é outro da mesma substância. Vocês estão passando para o héteros, um evangelho adulterado, um evangelho diferente do que eu preguei para vocês. O que é que ele está dizendo aqui? Não há dois evangelhos que levam a Deus. Não há várias religiões que levam a Deus. Há um único caminho, há um único evangelho que não pode ser adulterado, que não pode ser outro, que não pode ser um héteros, um outro de uma outra substância. Não existe. A substância do evangelho é o próprio Jesus. Não pode ter adulteração, não pode ter perversão do evangelho. Então, abandonar este evangelho para um outro evangelho, um héteros, um outro de uma outra substância, na verdade estamos abandonando aquele que nos chamou na graça de Cristo. Abandonar o evangelho é abandonar o próprio Jesus.